Está entrando no ar, programa Vozes Angelicais, um programa com palavra de fé para edificar a sua vida. Direção e apresentação, Lígia Ignácio, um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Graças a Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, coisa boa poder entrar na sua casa, no seu lar, glorificando o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meu querido pastor André Luiz. A paz do Senhor, irmã Lígia. A paz do Senhor, ouvintes da Rádio Manancial. A paz do Senhor, ouvintes do programa Vozes Angelicais. É muito bom estar com vocês nesta tarde. Que coisa linda, maravilha de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar você, Shalom Adonai, todos vocês que estão aí ligadinhos conosco pela nossa querida Rádio Manancial FM 98.9. Também, olha, gente, vocês não podem esquecer, também temos o nosso canal, quer dizer, temos Força de Expressão, porque eu tenho o meu canal e o pastor também tem um dele, mas quero convidar desde já para você poder estar conosco nesse canal abençoado da paz de Deus. Fala aí, nosso pastor André. Sim, eu convido você a estar conosco no nosso canal Reação Pentecostal, que é mais que um canal, é um movimento de reconstrução doutrinária. E é um prazer ter você ali visitando o nosso canal, assistindo nossos vídeos, e caso goste, deixa ali o seu like. E caso queira participar desse movimento de reconstrução doutrinária, então se inscreva no nosso canal e faça parte desse movimento que está se iniciando aqui em Belfor Roxo. Faça parte desse movimento, vá lá, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Bom, eu quero deixar para você o Salmo 91, versículo 1, para que você descanse no Senhor, para que você possa confiar em Deus nessa sua jornada, nessa sua caminhada, e que você prossiga sempre para frente, sempre caminhando para diante, mas confiando em Deus. Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse em Deus, tenha paz, confie no Senhor. Louvado seja Deus. A primeira vez quando eu ouvi lá de casa o nosso pastor, glória a Deus, eu fiquei assim, achei assim algo extraordinário, que eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, sabe por que é Bíblia? É cristocêntrico, é para minha vida, é para tua vida. Nós precisamos, nos dias de hoje, ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele, cearei e ele comigo. Ei, Jesus está batendo a porta do teu coração. E quem bate é porque está do lado de fora, né não, pastor? Sim, perfeitamente. Esse é o grande perigo nesses últimos dias em que estamos vivendo na formação da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. É o tempo dela, mas é uma igreja que precisa estar em alerta, porque o Senhor exorta ao arrependimento. E aí a igreja tem tudo, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas tem um detalhe: deixou Jesus do lado de fora. Então escute essa voz. A irmã Lígia está chamando a sua atenção e um alerta. Ei, abra seu coração. Não deixe Jesus do lado de fora. Ele quer entrar em sua casa. Ele quer entrar em sua vida. Ele quer entrar no seu coração para fazer morada. Diga: Jesus, entre em minha vida. Tem muita gente servindo a Deus, pastor André, louvado seja Deus, em casa, dentro de casa. Mas é muito importante que você se desloque do seu lar, da sua casa, e caminhe para a casa do Senhor. Ainda que você diga assim, mas lá dentro tem muitas pessoas, tem muitos seres humanos, vai ter conversas que não me agradam. Você precisa aprender em Deus a conviver na sociedade, não é verdade, pastor? Há necessidade de se viver em comunhão. É muito importante você estar na igreja, participando da comunhão da igreja. E se porventura você vê que o ambiente não é um ambiente de comunhão, você deve procurar um outro ambiente onde você se sinta realmente em família, a família de Deus. E só assim você, nesse ambiente, vai poder ver de uma forma prática a cruz de Cristo sendo desenhada. Como assim?
A haste vertical representa a sua comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a haste horizontal representa a sua comunhão com os seus irmãos. Assim, viva em comunhão com Deus e com os seus irmãos. Maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, gente. Coisa boa é poder estar na casa de Deus. Coisa boa é poder entrar na presença de Deus. Agora estaremos aqui fazendo uma pergunta para o nosso querido, amado pastor, glórias a Deus, André Luiz. Pastor André Luiz, eu aceito a Jesus Cristo ou Jesus Cristo me aceita? Essa é uma pergunta que nós temos visto algumas pessoas fazerem. Eu aceito a Jesus ou é Jesus que me aceita? Bom, se é Jesus que me aceita, então eu não tenho que aceitá-lo. Bem, esse é um discurso que temos escutado nesses últimos tempos, que nós não precisamos fazer absolutamente nada em relação à nossa salvação, porque tudo está em Deus, desde o princípio até o final. Na verdade, esse questionamento vem de um princípio baseado na predestinação. Mas é necessário destacar que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a predestinação bíblica se você andar na verdade, se você fizer a coisa certa, se você aceitar as propostas de Deus, se você guardar os mandamentos, a predestinação é a vida eterna. Mas se você rejeitar, se você negar, se você praticar a iniquidade, amar o pecado, a predestinação é a morte. Mas afinal de contas, eu devo aceitar Jesus como meu Salvador ou não? Não é Ele que me aceita? Bem, é importante você perceber algo muito simples, porque nós estamos falando de uma aliança, estamos falando de um casamento. Bom, para acontecer o casamento, o noivado, é preciso que os dois lados tomem a decisão, ou seja, é uma decisão bilateral. O noivo aceita a noiva e a noiva aceita o noivo. Bem, nesse ponto, você vai observar que o Senhor já declarou o seu amor pela sua noiva. Ele já fez a parte dele para que a noiva pudesse entender o seu amor tão grande. Então, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ao oferecer seu sacrifício, ele declarou o seu amor, e já com a aprovação do Pai, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, então, ele aceitou essa proposta de morrer na cruz e daí começar uma grande história. É bom destacar que esse casamento vai acontecer ainda. E essa é a questão que você precisa observar. Porque a história da relação de Israel com o Pai Eterno, a primeira pessoa da Trindade, é uma aliança que está em vigor. E o restabelecimento do reino a Israel vai acontecer. Deus cumprirá a sua palavra. Mas nós não estamos falando hoje aqui dessa aliança de Israel com a primeira pessoa da Trindade, mas estamos falando da relação de uma noiva com a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Jesus, ao oferecer-se na cruz, foi para exatamente gerar essa oportunidade para que todas as pessoas pudessem ser salvas, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus já mostrou e declarou o seu amor por sua noiva. Mas a noiva é um símbolo.
todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e guardam os seus mandamentos, então fazem parte do corpo da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa resposta é uma resposta simples. Eu aceito a Jesus e Jesus me aceita. Então, você precisa tomar a sua decisão, a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para declarar o seu amor por Ele. E essa declaração não deve ser apenas uma declaração verbalizada, ou uma declaração apenas psíquica, psicológica, mental, onde você conversa com Ele e faz a sua declaração. Esse amor que você deve declarar para Deus é um amor que deve ser vivido, experimentado no seu dia a dia. Eu preciso aceitar a Jesus Cristo. Eu preciso fazer a minha confissão. Eu preciso declarar Jesus Cristo como meu Senhor, como o meu Salvador. Então, é aquele que aceita Jesus, é aquele que crê com o seu coração, é aquele que confessa com sua boca. Você já fez essa confissão? Você já fez essa declaração? De que eu estou falando? De uma declaração pública, porque você dá o primeiro passo quando você declara que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, mas logo você então decide em batizar-se, e essa declaração então se aprofunda, porque quando você se batiza, você está dando um gesto, tendo uma atitude de que você morre para o mundo e nasce para Deus. Esse é o símbolo do batismo. Então, é importante que você tome essa decisão, que você veja como Jesus transformará a sua vida. Você rompe com o mundo, porque esse é o símbolo do batismo, e você então nasce para Deus. Essa é uma declaração de amor que você faz para o Senhor. É assim que o corpo da noiva de Cristo é formado. Então, eu preciso fazer a minha parte. O noivo já disse, eu te amo, mas eu preciso dizer também para o noivo, eu te amo. Eu preciso fazer parte do corpo dessa igreja, do corpo da noiva de Jesus Cristo. Então, se eu não fizer parte do corpo da igreja, eu sofrerei os danos da grande tribulação. É preciso, então, acreditar nas promessas do Senhor. Jesus disse em João, no capítulo 14, e eu quero, nesse instante, abrir a minha Bíblia para fazer essa leitura. João, capítulo 14. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse processo é um processo que é muito lindo, esse processo do noivado e do casamento. Mas é necessário conhecer também um pouquinho da história do judeu, que quando ele assumiu um compromisso com uma noiva, depois de ele assumir o compromisso, ele ia embora e depois ele voltava, normalmente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para buscar a sua noiva, porque quando ele se ausentava, era para preparar a casa, o ambiente onde eles iriam morar. E nesse texto que acabamos de ler, o Senhor deixou claro que ele iria, mas que ele voltaria para buscar a sua noiva. E aqui você precisa entender da necessidade de fazer parte do corpo da noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de uma confissão, por meio de uma declaração de amor. E como eu disse anteriormente, não basta simplesmente você verbalizar isso. É necessário que você tenha uma atitude, a atitude de andar
como essa noiva santa e pura, aguardando o retorno do seu noivo. Bem, eu gostaria de deixar um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 10, a partir da parte final do versículo 8, que diz: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, a necessidade de você fazer essa confissão para a sua salvação. Nesse processo, eu preciso compreender que eu preciso aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, porque eu quero ser salvo, porque eu quero ser diferente do mundo, porque o corpo da Igreja de Jesus Cristo faz parte de uma grande obra, de uma obra gigantesca, porque enquanto Israel apenas era uma nação, a igreja ela é constituída de todas as nações, incluindo Israel. Mas que Israel? Aquele judeu que se converte e vem para a igreja. E é um grande mistério, porque nem todos os judeus aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, alguns judeus vêm para a igreja e se submetem, por exemplo, a ter o pastor André como seu pastor. Então, observe que o judeu que se converte, ele faz parte da igreja. Assim, há necessidade de você entender a força, o tamanho que é a igreja. A igreja é constituída de judeu, de grego, de romano, de africanos, americanos. Isso tudo que você possa entender de todas as nações, a igreja então é uma obra muito maior. Mas só pode fazer parte desse povo quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como eu disse, não basta ser um gesto, é preciso guardar seus mandamentos e andar segundo a sua palavra. E neste momento eu quero que você que está afastado dos caminhos de Deus, você que se distanciou, você que se afastou dos caminhos do Senhor, para que você tenha uma oportunidade agora de retorno. Porque nós estamos aqui através desse programa Vozes Angelicais para fazer esse convite a você. Eu quero que você compreenda essa necessidade, porque você vê tantos discursos, mas discursos que estão preocupados em você ser próspero, de você ser feliz nessa vida aqui, de você ter prosperidade e tantas outras coisas. O importante é você curtir a vida aqui, aproveitar do melhor da terra, enquanto que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador significa você entender a grande missão que temos nesta terra, que é a missão de fazer novos discípulos, a missão de pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. E assim a igreja ia aumentando, até chegar ao nível perfeito que o Senhor espera. Então, de repente, acontecerá algo fantástico, que será o toque da última trombeta e a igreja então será arrebatada para junto do Senhor. E eu quero nesse instante dizer para você de uma pessoa que se converteu. Ele perseguia os cristãos. Ele ia para Damasco com o objetivo de prender homens e mulheres, mas no meio do caminho aconteceu algo fantástico. Ele foi tomado por uma luz, e uma luz que falou com ele, e de repente dessa luz saiu uma voz muito forte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele estava perseguindo homens e mulheres, não imaginava que estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas sofrem consequências ao perseguirem a igreja. Muitas pessoas sofrem danos por perseguirem cristãos que servem e amam o Senhor. E eu quero nesse instante lembrar, a você da conversão do apóstolo Paulo, porque quando ele se converteu, ele perdeu a visão, ele ficou cego, precisou de ajuda,
E só depois a sua visão foi restaurada. E foi quando ele pôde se ver de uma forma diferente. O apóstolo Paulo, então, com uma nova visão, pôde compreender que ele precisava fazer parte desse corpo, do corpo da noiva de Cristo. Aí, meu amigo, minha amiga, o Senhor conversou com o apóstolo Paulo e deu-lhe uma grande missão. Aquele que era perseguidor, agora passou a ser perseguido pela causa do Evangelho. Há quase 2000 anos atrás, aquele homem aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não imaginava ele o que estaria por vir, mas o Senhor o arrebatou de uma forma excelente e o escolheu para ser o apóstolo dos gentios. A ele, o Senhor revelou os mistérios do arrebatamento da igreja. Então, há quase 2000 anos atrás, eu vejo aquele jovem pregando a palavra de Deus e anunciando a 4 cantos que o Senhor Jesus Cristo haveria de ressuscitar os mortos e os que ficassem vivos na esperança do arrebatamento seriam arrebatados para o céu. Sim, os mortos ressuscitariam primeiro, depois os vivos seriam arrebatados e eles se encontrariam nas nuvens e das nuvens partiriam então para a sala do trono. Essa mensagem o apóstolo Paulo saía pregando de canto a canto. Ele pregava de cidade em cidade essa mesma mensagem, até que aconteceu algo tremendo, queridos. Depois da morte do apóstolo Paulo, veio uma grande perseguição contra a igreja. Depois, outras igrejas foram se formando, até que, de repente, essa doutrina do arrebatamento desapareceu. E ficou mais de 1000 anos desaparecida. Até que veio a reforma, e depois da reforma um grande avivamento que aconteceu no século passado. E aí veio o batismo com o Espírito Santo e o resgate dessa mensagem, o arrebatamento antes da grande tribulação. E eu quero nesse instante chamar a sua atenção, porque pela segunda vez há uma grande tentativa, não é do homem, mas vem lá do inferno, para fazer com que essa mensagem do arrebatamento antes da grande tribulação desapareça. Mas cabe a mim e cabe a você não permitir que isso aconteça. Então você deve bradar, gritar que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E será repentinamente. Esse mistério nos revela isso. Será no abrir e fechar de olhos, no momento, ao toque da última trombeta, onde os mortos haverão de ressuscitar e depois os vivos serão transformados. Eles se encontrarão nas nuvens e dali partirão para estar para sempre com o Senhor nosso Deus. Aceitar a Jesus como seu Salvador é fundamental. Andar em santidade na presença do Senhor, dormir e acordar pensando na volta de Jesus, no toque da última trombeta. Isso vai garantir você andar em santidade. Isso vai trazer temor para o seu coração. E é isso que vai fazer com que você escute o toque da última trombeta e seja arrebatado para estar para sempre com o Senhor. Repito mais uma vez, aceite a Jesus, ande em santidade e aguarde o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Eu deixo para você o meu abraço, eu deixo para você os cumprimentos de toda a equipe aqui, que você possa ficar na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.